O Forte de Monte Serrat teve um grande impacto no processo de defesa e de urbanização daquela parte ali da cidade. Outras fortificações mudaram, mas o Monte Serrat não. Ela é quinhentista. Forte Monte Serrat, que era o antigo fortim de São Felipe, né? Quinhentista, que foi arrasado durante a invasão holandesa. A última ocasião que Monserrat esteve ativo, atirando contra um inimigo, foi durante a Revolta Sabinada, em 1837. Toda essa cultura de se entregar a um santo, de entregar um prédio, um território ou um navio, é em busca de proteção. Essa posição aqui é privilegiada. Um lugar tranquilo, ruído do mar, arejado, tranquilo e uma vista belíssima, um pôr do sol. Conciliado com cultura, com história, né, com paisagem. O Forte Monte Serrat é um testemunho vivo da história do nosso país. O forte onde nós nos encontramos, ele foi edificado entre os anos de 1583 e 1587. Primeiro que o Forte de Monte Serrat, ele vai ser herdeiro do castelo de São Felipe. O Forte de Monserrat aparece em alguns documentos como castelo, especialmente na documentação holandesa. Isso é um erro, porque o castelo tem um tipo de arquitetura muito específico, medieval. Ele servia de residência e ponto de defesa. Já um forte não, ele é feito para botar canhões. O mais correto seria nominá-lo como Fortim de São Felipe. Por que Fortim? Não é uma fortaleza, ele é um fortim. Ele é de menor dimensão. A gente pode chamar de Fortim de Monte Serrat. No seu processo inicial de construção, essas edificações onde estão instaladas a casa de comando não existiam. Então, o Fortim é um forte de dimensões pequenas e sem os principais acessórios que o caracterizariam como uma fortificação. Monserrat é o que mais parece um castelo de transição, ou um forte de transição. Ou seja, ele tem características medievais e características de artilharia moderna, de uma fortificação moderna. Né? Por isso que alguns autores consideram como sendo de transição. Posteriormente, a partir do século XVIII, ele sofre as suas intervenções que definem essa estrutura mais hexagonal. Do ponto de vista da arquitetura militar brasileira, ele é um exemplo claro da Escola Baiana de Fortificações. Durante o século XVI, XVII, XVIII, um forte completo. Aí mesmo, além de fortaleza, tem dependências para abrigar umas 40 pessoas, militares. Quando a gente vai falar sobre poder de fogo, os gestores normalmente evitam entrar nesses detalhes técnicos, porque com a dinâmica da evolução das armas de guerra, as mudanças eram constantes. O que podemos afirmar é que esta praça, esse terrapleno, pode abrigar entre 6 a 8 peças de artilharia. Com a questão Christie, sim, o governo imperial resolveu botar nova artilharia lá, canhões de grande porte, 24 libras, mais modernos. Então, ao longo de toda a sua história, a artilharia melhorava, piorava, melhorava, de acordo com a situação econômica. Eu poderia dizer que é, na atualidade, aquela que guarda os seus traços mais originais. Né? É uma joia rara da arquitetura colonial portuguesa. Este forte, Monte Serrat, é, sem dúvida, uma das obras militares mais completas
do Brasil colônia. Montserrat ficou exatamente como ele quer. Eu considero entre a fortaleza que conserva o seu traço mais antigo em toda a história das fortificações do Brasil. Essa fortaleza teve muitas funções, né? Inclusive para os inimigos. Aqui em 1624, foram 26 embarcações holandesas entraram aqui, né? Adentraram aqui. Vieram já preparados para dominar Salvador e o Recôncavo Baiano, onde se produzia muito açúcar. Tanto é que houve um incidente que ocorreu com ele. Os holandeses tomaram Salvador em 1624, tomaram Montserrat e colocaram uma guarnição ali, né? Inclusive eles ampliaram a fortificação, eles fizeram umas trincheiras em volta. Então os holandeses levaram quase um ano aqui dentro, dominaram, passaram um ano na Bahia, em 1624, 1625. Quando o comandante holandês Van Dorp foi visitar o forte, ele foi a caminho pelas praias, fizeram uma emboscada contra ele e mataram ele na viagem, antes de chegar no forte. Na verdade, aquela história marca justamente essa emboscada a Johan Van Dorp. É um registro de que nas cercanias do Forte Montserrat ocorreu um evento decisivo que mudou o rumo da primeira invasão holandesa na Bahia. No Forte Montserrat, hoje em dia, você tem uma placa alusiva à morte do Van Dorp. Está logo na entrada. Eu gostaria de fazer uma ressalva que no ano de 2018 nós recebemos a visita do último descendente vivo de Johan Van Dorp, o barão Zenon van Tot-Medler. Então ele esteve em visita a Salvador, foi um momento assim muito bacana, em que ele trouxe exemplares que foram editados na Holanda, livros ainda inéditos no Brasil, e ele vem fazer o resgate desse personagem que traz desde o século XVI, século XVII, vem trazendo esse legado para a sua família. Então, o último descendente, ele esteve presente aqui nesse forte no ano de 2018. Durante a Revolta da Sabinada, os sabinos, né, eram rebeldes, eles tinham uma dificuldade de obter material bélico, munições. O forte, então, era um depósito de material bélico que podia ser capturado. Primeiro, evidenciar que a Sabinada foi um movimento revolucionário que ocorre entre os anos de 1837 e 1838, aqui na cidade do Salvador. Sabinada foi um movimento liderado por Francisco Sabino, que era um médico baiano, né? E outras lideranças também, de profissionais liberais, gente urbana, basicamente. A Sabinada foi uma tentativa, né, de movimento revolucionário oriunda da classe média. Então, quem fazia parte desse movimento eram jornalistas, militares insatisfeitos com o processo de enfraquecimento da perspectiva do federalismo. Em 1837 era uma situação muito específica, muito importante que fossem ocupados os pontos militares, porque em 1831, quando foi implantada a regência no Brasil, o exército diminuiu muito. Ele passou de 30 mil homens para 4.700. Certo? Então não podia ser mantido todos os fortes ativos. Aí começa-se esse processo revolucionário. Então, liderados por Francisco Sabino, por isso que vai ser chamado de Sabinada, eles vão tomar os fortes, vão invadir os fortes de Salvador. Também é o seguinte, se esperava uma reação do governo. Essa reação do governo viria por mar. Então o forte, ele alertaria, como sempre alertou,
a chegada de um inimigo, no caso, as forças do Império. Então era importantíssimo que os sabinos controlassem o forte e depois que as forças do Império também fizessem isso. O objetivo fundamental da Sabinada era estabelecer claramente uma posição de repúdio à chamada concentração de poderes que havia sido estabelecida a partir da Corte do Rio de Janeiro, com base na Constituição Imperial de 1824. A ideia era uma república baiense, mas assim que o imperador adquirisse a sua maioridade, integrar-se-ia novamente ao Império. Ou seja, declaramos que a Bahia está separada do Império do Brasil até que Dom Pedro II consiga a maioridade e assuma o trono. Aí a gente volta a ser província do Império do Brasil. Os historiadores narram que muitas áreas militares foram ocupadas, mas evidências concretas nós temos o Forte São Pedro e o Forte de Montserrat. Quando houve a repressão ao movimento, o Forte de Montserrat foi atacado 2 vezes pela Marinha, repeliu esse ataque com tiros de canhões. Aí a Marinha desembarcou na Penha, que é uma parte da península, tomou o Forte São Bartolomeu e tomou o Forte de Montserrat pelas costas. O que acabou acontecendo foi que o movimento foi perdendo a sua consistência a partir do momento em que o governo imperial começou a acenar com anistias. Olha, vocês que estão na liderança da Sabinada, se arrependam que a gente vai anistiar, etc. Então foi um movimento intelectual que vai sucumbir frente, né, à opressão que o governo federal faz atacando a cidade do Salvador e também fazendo com que não entrasse água, não entrasse alimentos. Então, esse movimento vai ser um movimento que vai sucumbir, não vai à frente porque não teve o apoio nem dos mais ricos, nem dos mais pobres. A Sabinada, ela é dolorida porque teve um embate interno, brasileiros contra brasileiros. Isso não é algo que soa bem para um processo de construção de uma nação, para a construção de uma sociedade mais justa. Então esse movimento não teve o apoio dos grandes proprietários de terra, ou seja, os mais ricos não aderiram a esse movimento. E também a classe média, o povo, né, a classe média mais baixa, também não. Por quê? Porque eles queriam a manutenção do processo de escravização negra. Eu acho que toda vez que nós temos sangue derramado, seja de estrangeiros ou de nativos, são momentos bastante angustiosos, mas que, de certa forma, deixam um legado para as gerações futuras para que os erros passados não sejam uma vez mais cometidos. O Forte de Montserrat teve várias nomenclaturas, porque é uma situação comum. O governador da capitania decidiu qual era o nome do forte. Ele é o antigo Forte São Felipe, hoje Montserrat. Inicialmente, eu gostaria de pontuar que a denominação Forte de São Felipe, provavelmente ele foi uma homenagem ao rei Felipe II de Espanha, durante o período em que Portugal e Espanha fundiram-se na União Ibérica entre os anos de 1580 a 1640. Agora, é importante frisar que todos esses fortes que a gente vai estar mencionando, eles foram construídos basicamente no bojo da chamada União Ibérica, período filipino. Isso aqui é muito importante frisar. Justamente nesse período foi erguido essa instalação de defesa. Então o governo quis puxar a sardinha para ele, certo? Homenageando o rei com o nome do forte. Forte São Felipe porque ele foi construído em 1584, no governo de Filipe II de Espanha. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha foram governados, veja, eles não se fundiram enquanto reinos.
eles permaneceram autônomos, a chamada monarquia dual da Casa de Habsburgo, ou a Casa de Los Austrias, né? Ou seja, a dinastia filipina. A estrutura administrativa portuguesa e a sua soberania vão ser mantidas, ou seja, não vai haver uma absorção do território português por Castela, ou seja, Portugal continuará sendo Portugal, né, governada agora por Filipe I, quer dizer, Filipe II de Espanha era primeiro de Portugal, Filipe III de Espanha, Filipe II de Portugal, Filipe IV de Espanha, Filipe III de Portugal. Portugal basicamente não era inimigo de ninguém. Ele podia ter as suas cidades na colônia sem defesas maiores. E defesa custa caro, gasta dinheiro, precisa de tropa para guarnecer. Mas quando houve a União das Coroas Ibéricas, Portugal herdou todos os inimigos da Espanha. Eram muitos inimigos. A Espanha estava em guerra com quase toda a Europa. Então o rei da Espanha mandou uma ordem para que se fortificasse Salvador. Em 1584, a União foi em 1580, em 1584 são construídos 4 fortes em Salvador, inclusive Santo Antônio e Montserrat. À medida que a Espanha foi se afastando do controle do Brasil, depois de 1640, gradualmente o forte vai mudando e começa a se utilizar o local geográfico onde ele está. Quando houve a restauração, que Portugal adquiria a autonomia da Espanha outra vez, no meado do século XVII, né? 1640. Então, o nome passou a ser Nossa Senhora de Montserrat. Ficava estranho você ter um forte com o nome de um rei espanhol. Então, eles tiraram os nomes que eram de origem espanhola. Tá entendendo? E botaram os nomes que estão em ligação portuguesa, o nome de santo. Provavelmente em função da devoção religiosa àquela santa do governador. A ermida de Montserrat já era uma ermida beneditina. Os beneditinos vão chegar no Brasil já na época da União Ibérica. E a devoção à Nossa Senhora de Montserrat é muito forte também na Espanha. Eles trazem isso, essa devoção. Como já tinha uma igrejinha em Montserrat e havia católicos devotos, aí ele substituiu o nome de Forte Montserrat. As construções do século XVII, quando Salvador foi a capital da América Portuguesa e, consequentemente, capital da América Católica, a religião oficial era católica, e militares, padres, estavam abraçados com a igreja, né, católica e com a segurança da região. Então, toda essa cultura de se entregar a um santo, de entregar um prédio, um território, um navio, é em busca de proteção. Praticamente, os militares eram obrigados, né, a seguir a religião e fazer suas orações. Montserrat, e no caso de São Marcelo também, é interessante porque você não tem uma capela dentro do forte. Mas tem uma próxima ali, que é a de Montserrat, né, que de fato é uma ermida dos beneditinos. Então ela fica bastante próxima ali na 200, 300 metros do forte. Onde você não havia capela, você tinha um oratório, certo? Para os soldados poderem cumprir suas obrigações religiosas, e vinha um padre, semanalmente, no mínimo, para rezar a missa e pegar a confissão dos soldados. Inclusive, capela é interessante, porque era a capa do militar. O militar usava a capa. Não existia capelinha, ninguém falava essa palavra capela. A capela é um pé da palavra, significa capa pequena. São Martinho, na Inglaterra, ele tinha uma capa grande, um militar, no frio ele cortou a capa para passar o frio de um pobre. E os militares sonharam com Cristo, com esse exemplo dele. Então essa capa foi colocada na cúpula do quartel, e aí fica a capela, aí fica capela. Pronto. Quando construíram uma igreja pequena, uma capela, aí daí a origem da palavra capela. A ideia da fortificação com o nome de santo é, de fato, um elemento cultural. Colocam capelas dentro
de fortificações para os momentos de emergência, no momento de pedido de socorro espiritual. Então, essa questão da onipresença da igreja passa muito pela colocação dessas capelas em todos os lugares possíveis. É uma forma de assinalar que o território ali está revestido de um caráter sagrado também. Então, aí está a relação igreja, defesa e fortaleza, igreja, né? Católica. O Forte Monte Serrat teve um grande impacto no processo de defesa e de urbanização daquela parte ali da cidade. O Forte Monte Serrat ele foi o primeiro daquela região. Durante muito tempo ele ficou sozinho lá. Depois foi construído o Forte Tapajipe. A construção desse forte nessa localidade, saída para o mar, praticamente quase uma ilha, teve um impacto muito grande na expansão urbana de Salvador. Como tinha uma enseada ali, você tinha engenhos nas proximidades para o norte de Salvador, e ali uma boa enseada abrigada. Então, o que é que acontece? Quando você tem aquele forte que era responsável pela cidade de defesa na parte norte da cidade, né, muitas pessoas começam a habitar ali, porque era uma parte segura também, né? E quem habita ali justamente são os militares, inicialmente os militares. Aí sim, você começou a atrair pessoas para colonizar ali. Tanto é que no final do século XIX, foi planejado fazer um canal ligando a enseada de Tapajipe com a enseada de Salvador. Esse foi planejado, iniciado até. É importante pontuar que Salvador, a cidade de Salvador é dividida em cidade alta e cidade baixa. E o Forte Monte Serrat está localizado no bairro da Boa Viagem. Porque beirando aqui, a uns 7, 8 quilômetros, está a cidade, o início da cidade de Salvador, na parte alta de uma das colinas ali na beira-mar da Baía de Todos os Santos. Isso fez com que a urbanização da cidade caminhasse em direção do Bonfim, da Igreja do Bonfim, primeiro em direção ao Montserrat e depois ao Bonfim. Então, o povoamento daquela zona foi puxado, de certa maneira, pela existência do apoio de uma fortificação. Com o passar do tempo, esse aglomerado, né, mais e mais pessoas vão morando naquela área, vai se dar um povoado, que é o chamado povoado de Monte Serrat. Mudou a geografia de Salvador. A geografia mesmo mudou. Em outubro de 1859, o imperador Pedro II esteve em visita à província da Bahia. Ficou praticamente 30 dias. Não somente esteve em Salvador, como visitou cidades do Recôncavo e algumas cidades do interior. Ele vem para Salvador, né, visita algumas instituições. Foi uma época de cólera, uma época de epidemia, da febre amarela. E essa região toda, como estava um pouco isolada da cidade, ninguém foi afetado. Especificamente no dia 28 de outubro de 1859, ele esteve em visita na área externa do forte e ficou, de certa forma, decepcionado. Vendo o descaso que estava nesse período, em 1859, foi o ano que Pedro II visitou esse forte e essa região. Porque ele encontra o forte abandonado, desguarnecido. Depois de que ele viu a degradação e tal, ele aí financia uma nova restauração, uma nova estrutura e salvando, né, essa fortaleza. Para mim, o que caracteriza Montserrat como uma joia da arquitetura brasileira é o fato de ser um projeto de transição, de ter características de castelo, ter características de forte. A última fortificação, pelo menos dessa primeira fase, é o Forte de Montserrat, e que na verdade guarnece uma ponta, que dali você tem acesso ao recôncavo da Baía de Todos os Santos.
eu diria, fortificação que se conservou da antiguidade, com o seu caráter sem modificação do original. Então, essa é a marca fundamental dele. Viu? As construções do século XVII, quando Salvador foi a capital da América portuguesa e, consequentemente, capital da América católica, a religião oficial era católica, e militares, padres, estavam abraçados com a igreja, né, católica e com a segurança da região. A ideia da fortificação com o nome de santo é, de fato, um elemento cultural. É uma área hoje muito bonita, muito bem frequentada, é um grande ponto turístico. O Forte de Monte Serra é um ponto turístico importante na cidade do São Salvador. Embora os eventos combativos que são registrados na história dessa fortificação, eu prefiro construir a ideia de que o grande feito é a sua manutenção. Ela ainda está viva, com as condições ideais para contar a sua história.